Vamos lá. Lá no início, quando Deus começa todo o projeto de construção, de criação, Ele cria o homem do pó da terra e sopra sobre ele vida, fôlego de vida, fôlego de vida. Essa foi a vida que Deus deu para mim e para você. Ele soprou para mim e para você. Lá no ventre da sua mãe, quando você estava sendo tecido, construído ou construída, Ele derramou vida sobre a sua vida. Ele te deu vida. Quanto tempo? Você sabe quanto tempo você tem? Pastor Nilton apareceu aí, noventinha, hein? Não sei se eu chego nisso, não. Eu acho que deve ter mais, né? Mas há um tempo eu coloquei uma... Quem sabe o nome disso? Ampulheta. Eu quero falar um pouquinho com você, meditar um pouco no tempo que eu tenho aqui, sobre tempo e propósito. Tempo e propósito. Queridos, o povo de Deus é o povo mais, pelo menos precisava ser, o povo mais feliz da face da terra. Mesmo se pensando em coisas do dia a dia, as circunstâncias, os terremotos, as lutas diárias, as enfermidades, mesmo pensando nisso, nós precisávamos ser o povo mais feliz da face da terra. Porque em Cristo Ele nos deu vida e vida em abundância. Deus fez isso conosco. A Bíblia diz que Deus implantou em mim e em você toda a raça humana. Deus não fez essa raça para que pudesse ser exterminada, para que pudesse ser dissipada. Deus fez essa raça humana à sua imagem e sua semelhança e soprou em nós o fôlego de vida, um tempo de vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero meditar um pouquinho na oração de Moisés do Salmo 90. Salmo de número 90, quero um versículo ali, e também o outro em Mateus 6, 33 e 34. Vamos fazer isso, tirar algumas lições para nós andarmos de forma diferenciada sobre a terra. Salmos de número 90, eu vou pegar só o versículo aí, do 10 em diante, mas só vou ficar com o 12. Salmos de número 90, verso 12. Diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que encontremos um coração sábio. Nosso tema nesta noite, tempo e propósito. Eles caminham junto. Quando nós entendemos o propósito eterno de Deus, que é viver a vida de Deus, nós vamos viver de forma diferente. Nós vamos triunfar sobre essa terra, andarmos passos de fé, caminhando, crendo naquilo pelo qual o Senhor nos estabeleceu para sermos. Então, olha só o que Moisés está ensinando para nós aí nessa oração. Ele começa o versículo dizendo e exaltando a grandeza, a fidelidade, a beleza, o cuidado, a paternidade desse Deus. Moisés foi um camarada assim, um irmão, um filho de Deus autêntico, de relacionamento com Deus, muito íntimo com o Senhor. Uma vida chegada a Deus, de gostar de Deus, de especular em Deus e exercer em Deus uma fé genuína e experimentar tantos milagres. Moisés foi esse cara, Moisés foi esse homem, Moisés foi esse irmão.
de expressar a grandeza de Deus. Então ele começa o texto nessa oração dizendo o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. E ele começa a engrandecer, exaltar, colocar todos os atributos de Deus. Assim, Deus eterno, Deus infinito, Deus misericordioso, Deus grandioso, a eternidade desse Deus de geração em geração. E se você continuar lendo o texto até o final, você vai perceber que ele começa a falar sobre esse modo, esse estilo de vida, de viver essa vida. Viver com sabedoria, é isso que ele está pedindo. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Isso está falando, não é viver de qualquer forma. Então, amados, viver com sabedoria é construir com significado e deixar a marca e testemunho de influência. Isso é viver com sabedoria. Isso é viver sabiamente. Muitas vezes nós temos buscado tantas coisas e o tempo está passando. Fica de olho nesse negócio aqui. Você não sabe quanto tempo tem aqui. Você não sabe quanto tempo você tem. Por isso que nós precisamos desse entendimento nessa noite. De que modo, de que maneira eu estou vivendo. A Bíblia é muito sábia quando ela começa a ensinar isso para nós. Queridos, nada pode deter a trajetória ou o relógio do tempo para mim e para você. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Nós vivemos aí dias, entra mês, entra ano, sai ano. Você já parou para pensar que nós já entramos em agosto? Estamos em agosto. O tempo está acelerando, mas tudo dentro do plano e propósito de Deus. É isso que precisamos entender. Se eu estou no meu tempo Cronos ou estou no tempo Kairos de Deus. Por isso que Moisés fez essa oração: ensina-nos a contar os dias, para que eu alcance um coração sábio, que eu viva com sabedoria, compreendendo qual é a razão do Senhor para a minha vida, submetendo o meu tempo Cronos ao Kairos de Deus, não querendo que a minha vontade seja feita, eu correndo lá na frente, no meu tempo Cronos, e o Senhor no seu tempo Kairos parado, olhando para mim, esperando até eu alcançá-lo. Não. Eu preciso aprender a me submeter à vontade do tempo Kairos de Deus, o tempo exato de Deus, o tempo que Deus tem preparado para cada um de nós e a forma como viver esse tempo. Muitas vezes nós estamos assim tão ansiosos, né, querendo, e a gente sabe disso, irmãos, que o tempo, ele passou. Você não recupera mais. O tempo que nós desperdiçamos, o tempo que nós já vivemos, se vivemos bem, vivemos bem. Se vivemos mal, vivemos mal. Não tem como recuperar esse tempo. O tempo é algo que você não consegue pegar de volta. Nós podemos até na nossa cabeça, simples e humilde, o tempo não volta mais. Mas nós podemos até, muitas vezes, querer que nós voltemos no tempo. Não tem... Só em filme, a máquina do tempo. Voltei no tempo. Não consigo, você não consegue. Nós podemos até ter feito alguma coisa errada e tentar corrigir, mas o passado ficou. O tempo passou, o time passou. Então, hoje, quando nós entendemos esse texto, ensina-nos a contar, a viver sabiamente. Viver sabiamente, adorando, glorificando a Deus, submetendo a nossa vida ao Senhor. É isso que Deus deseja dos seus filhos. Não que andemos como determina a nossa cabeça, aquilo que achamos que está certo. A pior coisa de um ser humano é andar no achismo. Eu acho que está certo.
mas é submeter isso. Foi lido aqui várias vezes nessa noite. O coração do homem faz planos, 1000 planos, idealiza tantas coisas, mas não se submete ao plano perfeito de Deus, ao tempo kairós de Deus, ao tempo exato de Deus. Vivemos como filhos, correndo na frente do Pai, mas sem esperar a direção do Pai. E muitas vezes isso causa perdas e danos na nossa vida, porque estamos fazendo dentro do tempo cronos, dentro do meu tempo, dentro da minha vontade. E às vezes chegamos lá na frente, preguei um tempo aí sobre isso, sobre trajetória errada, caminho errado, e aí tem que voltar tudo de novo. Queridos, como é importante nós estarmos atentos a isso. Deus nos criou com um propósito, a partir de nós estamos dentro desse tempo. Eu não sei a hora, não sei o dia, não sei como, mas eu preciso buscar em Deus a sabedoria de como viver bem para louvor da glória do Senhor. O outro texto que eu quero é Mateus 6,33. Abre lá a sua Bíblia. Também vai estar falando um pouquinho dentro disso, dessa ansiosidade, dessa correria louca que nós estamos vivendo nesses dias, tentando conquistar, tentando ter, tentando fazer, tentando agradar a todos, e estamos desagradando quem mais nós deveríamos agradar. Olha o que está dizendo o Senhor Jesus, dizendo ali, Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, são 3 capítulos falando sobre o Sermão do Monte. Essa é a cartilha do cristão, irmãos. Você quer viver uma vida cristã autêntica? Segue ali o Sermão do Monte. Toda a direção para nós como filhos está aí, de uma maneira simples. Jesus senta ali naquele monte, reúne todos os seus discípulos e começa a ensinar sobre o Sermão do Monte, sobre a nossa conduta diária, sobre as nossas tarefas, como agradar ao Senhor. É o Sermão do Monte. 3 capítulos. No final do 7, ele encerra o Sermão do Monte. E olha o que ele está dizendo nesse meio aí. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia. Não vos inquieteis com o dia. Está falando sobre preocupação, né? E olha só, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eu sempre uso uma frase que já quase pegou, né? Vamos viver um dia de cada vez, um dia de cada vez. É fácil? Não é, irmãos. Se eu te perguntar nessa caminhada cristã, a gente conversa com inúmeros irmãos, cada um com as suas dificuldades, cada um passando pelos seus montes e pelos seus vales. Nos montes, beleza, mas a hora que eu estou no vale, só eu sei o que é o ardor do vale. Cada um desfruta de uma experiência com Deus. Cada um busca socorro de uma maneira diante de Deus, cada um chora de uma maneira, cada um expressa de uma maneira, mas todos sofrem. Porque nós somos muitas vezes espetados para testar a nossa fé. Então, nos vales e nos montes, cada um com as suas experiências. Então, basta cada dia o seu próprio mal, mas não tem ninguém rindo à toa. Você vai pegar a igreja vivendo hoje dias difíceis, e tudo isso faz parte. Deus tem prazer no sofrimento? De maneira nenhuma. Deus nos fez para viver essa vida autêntica, essa vida prazerosa, essa vida independente de circunstâncias.
caminhando em direção ao trono da graça. Deus nos fez essa vida linda para se viver, essa vida prazerosa para se viver. Agora, como que eu tenho usado esse tempo para mim, dentro do meu tempo? 2 tipos de tempo. É o cronos, que é o cronológico, o meu tempo e o seu tempo, e o tempo kairos, que é o tempo de Deus específico para cada coisa debaixo dos céus. Deus nunca perdeu o controle de nada e não vai perder. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Ele estabeleceu tempos e épocas, e tudo no seu tempo devido vai acontecer, vírgula por vírgula, daquilo que Ele já determinou no seu planejamento. Eu e você estamos dentro desse plano. Por que temer? Onde eu e você passaremos a nossa eternidade? Daqui a pouco esse tempo vai acabar, querido. E você vai ver o que vai acontecer na hora que esse tempo aqui acabar. Essa ilustração. Tempo e propósito. Tempo e propósito. Será que eu estou simplesmente usufruindo do tempo e não cumprindo com o propósito? O que é isso? O tempo, eu quero meditar com você algumas coisas aqui, para a gente andar um pouquinho, que eu tenho só esse tempo. Algumas lições práticas e importantes dentro desses 2 textos. A primeira delas, a primeira lição que eu e você, que fica para mim e para você, está lá no Salmo 144. Vamos lá, Salmos 144. Essa vai ser a primeira lição para que possamos viver sabiamente. Não é viver de qualquer jeito, queridos. Me dá pânico quando eu vejo cristãos vivendo erroneamente, tentando acertar um alvo que não foi estabelecido para que ele acertasse. Olha só, Salmo 144. Diz assim, versículo 4. Só esse versículo. Salmo 144, verso 4. Diz assim: o homem é como um sopro, e os seus dias como sombra que passa. Por que a gente é tão ignorante? Por que a gente é tão querer ser mais que os outros? Por que a gente às vezes quer ser o bichinho da goiaba? Nariz empinado, soberbo. Por quê? Por causa do nosso orgulho, que precisa ser curado, precisa ser liberto. Queridos, nós somos a pessoa mais importante nas mãos de Deus. É isso que eu quero que você saia daqui nessa noite acreditando. Porque se você não te valoriza, se você não valorizar o que Jesus fez na cruz do Calvário, nós tínhamos vida lá no Éden, nós tínhamos vida, e nós entregamos de mão beijada para Satanás. Deus envia Jesus e nos resgata, nos coloca de volta na posição original, para vivermos uma vida triunfante, bela, uma vida que glorifica, que exalte o Senhor, que engrandeça o Senhor. É isso que Moisés estava fazendo aqui. Senhor, me ensina a ser sábio, me ensina com inteligência, proclamar, exaltar, bendizer, testemunhar, edificar, ser uma igreja vencedora, caminhar com um propósito. E o inimigo chega e fala: você não é ninguém. Ele arranca, destitui todo o preço pago na cruz, por mim e por você. Deus nos salvou, nos regenerou,
nos deu nova vida e nos coroou, queridos, como a sua melhor obra. Em Cristo, nós somos perfeitos em Cristo. Só estamos esperando a conclusão do tempo. Só concluir o tempo, mas vai fechar o rolo já já. Já já vai fechar. Muitas cortinas se fecham. E a última cortina é no arrebatamento do Senhor. Mas há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas acontecerem. Só que muitas vezes eu estou andando como independente, não estou ligado. Não estou valorizando o que foi feito em mim e para que foi feito em mim. Deus não nos salvou simplesmente, eu vou salvar porque eu acho bonitinho. Também, você é bonitinho ou bonitinha. Só que o alvo principal é uma eternidade que Ele já tinha implantado em nós lá, e por meio de Jesus isso é restaurado e trazido de volta. Eternidade. O ser humano nenhum, nem os bons nem os maus, morrem. Tanto os crentes que ressuscitarão primeiro em Cristo, e os que morreram sem Jesus ressuscitarão também para juízo eterno. Então, ainda não chegou a hora. Eu quero que você aprenda a valorizar a vida de Deus que está em você. E se apegue com isso como absoluto. Fala, Deus, eu creio nisso, isso é verdade. Eu preciso viver isso. Porque a eternidade começa aqui, nesse planeta. A eternidade começa aqui. Viver o melhor de Deus começa aqui. Eu não preciso morrer para poder viver o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio, está imprimido dentro do seu coração, chama-se Jesus, o Filho de Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa vitória. Então, queridos, a gente precisa aprender a nos alegrar com isso, a celebrar com isso, porque isso é vida. Eu quero deixar, então essa é a primeira lição, né? Fazendo ou não, o tempo está esgotando. Se você falar assim, não, eu preciso me esconder do tempo, vou parar aqui porque o tempo para. O tempo não para, irmãos. Nós estamos conversando aqui, está indo embora. Está indo embora. Então, o tempo não para. Ele continua. Você levanta, acorda, deita, levanta, faz, não faz. Se você não fizer, ele continua. Se você fizer, ele continua. Ele não vai parar. Nós sempre conseguimos tempo para fazer aquilo que realmente achamos importante ou consideramos importante. A palavra de Deus recomenda, tenham cuidado com a maneira como vocês devem viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Abreviando, remindo o tempo. Na verdade, embora vivamos numa era de um ritmo acelerado, há tempo e propósito para cada coisa, que eu já falei, Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: para tudo, para toda ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. Para que se a gente ficar apavorado então? Esquentando a cabeça e tentando resolver, e corre que nem barata tonta, e vai, e nada, cansa, fadiga, e às vezes morre de infarto. Acelerando, para quê? Onde está a nossa confiança? Onde está cumprido o propósito? Qual é o propósito que nós lemos aqui hoje à noite?
Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Porque muitas vezes a gente não recebe e faz coisa errada, porque a gente sai na frente. A gente não tem a calma de esperar o tempo de Deus. Queridos, me desculpa o termo, quantas besteiras, para não falar outra coisa, eu já fiz. De querer, Deus não falou nada, então espera. Não, mas eu preciso resolver. Se eu não resolver, quem vai resolver? É o besta resolvendo. A gente está muitas vezes fora do propósito, dentro da nossa correria, da nossa mente acelerada. E, queridos, um dos maiores problemas dessa geração que nós estamos vivendo é a síndrome do pensamento acelerado, causando ansiedade. O que tem de gente ficando maluco, transtorno mental, porque não aprenderam sossegar o coração. Sossega minha alma, sossega minha alma. Para onde você vai? Não tem tanta coisa para fazer, muito menos investimento. Então, muitas vezes nós estamos acelerados demais, tentando resolver coisas e cumprindo somente a nossa ordem cronológica. Puxa vida. Vou aqui para o segundo, rapidinho. Segunda lição importante para mim e para você, eu vou ler rápido aqui. Está falando sobre criar oportunidade em conhecer o Senhor. Queridos, aqui é um dos maiores segredos da vida cristã. Criar oportunidade em conhecer o Senhor, irmãos. Na nossa correria, eu quero desafiar agora. Na nossa correria do dia a dia, quantos pegam na Bíblia uma vez por dia? Quantos oram? Durante a semana, quantos oram? Querido, tem gente aqui que só vem no culto de domingo. Não pega uma Bíblia, não ora. Não provoca ambiente para a presença do Senhor. E quer desfrutar do céu. Quer ir morar no céu. Isso é para mexer com a gente mesmo. Que estilo de vida nós estamos vivendo? Religião. Um exemplo assim que eu acho lindo demais, dentro de criar oportunidade em conhecer a Jesus, é a história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Está lá em Lucas 19, de 1 a 6. Quem era Zaqueu? Zaqueu tinha mais ou menos essa. Puxa vida. Senhor, segura o tempo. Segura o tempo, Senhor. Segura o tempo, Senhor. Segura. Você acha que ele vai segurar? Porque tudo embaixo dos céus caminha com um propósito. Jesus não está demorando, Jesus está vindo nos buscar. Ele vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula e sem defeito, mas uma noiva desejosa pela sua presença. Queridos, nós temos perdido, escapado pelos vãos dos dedos, as oportunidades que temos em glorificar e exaltar o Senhor. Zaqueu fez isso, subiu numa árvore. Zaqueu gritou: Jesus, Jesus. Não fez isso, ele só subiu na árvore. Jesus olhou e falou: Zaqueu, o que você está fazendo aí? Desce depressa, porque hoje eu vou na sua. Mas ele provocou, ele foi para ele ser visto, para que Jesus visse ele. E acabou o tempo. Não consegui transmitir na essência o que eu queria. E a mesma coisa entre eu e você. Vai ter coisa que você vai sair dessa terra e não concluiu aquilo que você mais queria fazer. Não deu tempo. Não deu tempo. Eu parei na metade
na metade. Quantas vidas são interrompidas por achar que eu tenho muito mais vida? Quantas pessoas você tem ouvido falar? Puxa, a pessoa estava aqui hoje, amanhã já não está mais. Queridos, está uma onda de morte muito séria, trânsito, feminicídio, esses terremotos, tantas catástrofes, mas tudo está dentro do tempo de Deus. A Bíblia diz, dentro do tempo, que se casavam e davam-se em casamentos. A Bíblia diz que aquele noivo saiu gritando, eis o noivo. E algumas das virgens foram comprar azeite, umas tinham, outras não. Umas foram comprar porque estavam desatentas. Queridos, você tem um relógio de Deus dentro de você. Você tem um relógio de Deus dentro de você. Aonde você está investindo o seu tempo? Com quem você está investindo o seu tempo? Lembre-se, o tempo não para. O tempo cronos de Deus não para, irmãos. Ele está seguindo. E Jesus vem. O crente precisa provocar intimidade e relacionamento com Deus, chamar a atenção de Deus, de Jesus, para a vida relacional. O crente, o terceiro assunto aqui que eu ia falar, é sobre oportunidade de levar pessoas aos pés do Senhor. É um tempo também. Vai chegar uma hora que o meu tempo e o seu tempo acabou. E tudo o que eu conquistei, tudo o que você conquistou, tudo o que você plantou, se você plantou para Deus, você vai ter uma colheita. Agora, se você plantou para você, vai ficar tudo aqui. Estou falando sobre passageiro e eterno. Dentro do meu tempo, eu tenho plantado passageiro ou eterno. Valorize o tempo a sós com o Senhor, porque Ele implantou em mim e em você uma eternidade. Aqui, meu tempo acabou. Aqui, o seu tempo acabou. Mas na eternidade, Jesus vira a ampulheta dele e transforma isso em vida eterna, abundante. Tudo isso é fruto de colheita, fruto de semeadura que você vai estar fazendo enquanto vivo. Então a nossa vida encerra para uma eternidade com Jesus. E lá essa ampulheta não existe, a eternidade é só alegria, lá não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá, porque você semeou, você plantou. Curva a tua fronte. Espírito Santo, eis aqui a pessoa mais bela que o Senhor ama, é a sua noiva. Será que nós te amamos igual? O Senhor implantou eternidade no coração do homem. E muitas vezes nós não estamos preocupados em viver essa eternidade aqui, Senhor, começando aqui. Espírito Santo, como é valoroso, como é significante para nós ser amados do Pai. Nós somos amados pelo Pai. Eu quero te agradecer por esses irmãos, pela vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos casais, daqueles que estão aqui, dos adultos, daqueles que não puderam vir, Deus, por alguma situação. Eu peço que essa mesma unção que está aí, de valorização, não é uma unção cobrativa, que vem
denegrir, mas sim encorajar a tua igreja. Nós temos necessidade do Senhor. Nós temos necessidade do Senhor. Nós não queremos, Deus, perder tempo, Senhor. Nós não queremos jogar fora o nosso tempo, mas queremos viver o nosso melhor para o Senhor. Não queremos trocar o Senhor, Deus. Tira do nosso coração toda essa inversão de valores que muitas vezes passa na nossa cabeça, a gente não liga para o Senhor, não. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que enxerguemos de verdade o real valor que habita em nós. Jesus, nós não temos outro bem além do Senhor. E muitas vezes desperdiçamos tempo, nos perdoe, Senhor. Perdemos tempo com o celular, perdemos tempo até com, às vezes, o nosso próprio trabalho. Perdemos tempo, Deus, correndo atrás do vento, Senhor, e não vai ficar tudo aí, Senhor. Ajuda-nos a valorizar o que é eterno, Senhor, o que o Senhor fez, está preparando aí no céu para nós, já está preparado, né? E nós não sabemos, Senhor, quanto tempo nós temos, quanto tempo esse mundo tem, Senhor, nós não sabemos. Mas ajuda-nos a ter um coração, Senhor, rendido aos Teus pés e não preso a este mundo, porque vai ficar aí, Senhor. Traz a Sua graça, traz o Seu poder, Deus, e que cada irmão aqui nessa noite aprenda a valorizar uns aos outros, porque muitas vezes eu vejo eles hoje, mas não sei se vou ver amanhã, Senhor. Põe a Tua mão, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E ajuda-nos a celebrar a vida, porque Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E Ele ofereceu essa vida e é contínua, para que possamos desfrutar da Tua graça, Senhor. Põe a Tua mão, abençoe a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, Senhor. Não deixa ela esmorecer, Deus. Faça ela ficar firme, buscando andar no Seu propósito, Senhor. Eu peço uma unção, que o Senhor venha quebrar todo o jugo, despedaçar todo o mal. Usa e ouse na vida da Tua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração e ajuda-nos, como a Tua palavra diz, a remir o tempo, porque os dias são maus. Em nome de Jesus.